nessa aula você vai aprender a adição. Eu vou ensinar passo a passo para você como proceder utilizando primeiramente um material dourado para você aprender de fato e arrasar na sua atividade. Já começa a aula colocando o dedo aí no like e já aproveita para se inscrever no canal, caso ainda você não esteja inscrito, porque daí senão você vai perder as novidades do canal. Então aproveita para se inscrever. Vamos começar lendo um enunciado para a gente interpretar? Para você não perguntar, professora, eu faço conta de mais, de menos? Já perguntou isso para sua prof, né? Lucas e seu amigo Daniel colecionam cards. Quem aí que coleciona cards também? Coloca nos comentários para eu ver. Lucas tem 52 e Daniel 44. Quantos cards eles têm juntos? Então vamos pegar o lápis agora e grifar as informações que são importantes. O que você grifaria com o lápis? O quê? O número? Muito bem. Então, nós vamos grifar o número 52, que eu sei que o número 52 é referente à quantidade de cards do Lucas. E 44, né? Que é a quantidade de cards de Daniel, certo? E mais uma palavrinha agora nós vamos grifar também. Qual? Juntos. Muito bem. Quantos cards eles têm juntos? Ah, por que eu tenho que grifar? Porque daí você vai conseguindo pensar qual é a conta que você deve fazer. Então, veja que ali eu estou trabalhando com a ideia de juntar quantidades. Eu vou juntar a quantidade que o Lucas tem com a quantidade que o Daniel tem. Eu estou juntando as duas quantidades, certo? Então, vamos fazer essa representação no material dourado para eu juntar essas quantidades, começando pelo número 52. Como é que eu vou fazer para representar 52? Eu tenho que ali, você lembra das ordens? Eu tenho a ordem das unidades e a ordem das dezenas, só para dar aquela lembradinha, né? Então, nós vamos começar representando aquelas duas unidades, só para você lembrar. Cada unidade, ela é representada no material dourado pelo cubinho. Você tem os cubinhos aí? Ó, cada cubinho representa uma unidade. Como eu tenho que colocar aqui duas unidades, ó, uma unidade mais duas unidades. Muito bem. Agora aqui eu tenho 5 dezenas. Dezena. O que eu utilizo do material dourado para representar a dezena? Vai ser a barrinha, gente. Se você observar, então, aqui, essa barrinha, ela é uma dezena. E você sabe que em uma barrinha eu posso contar quantas unidades eu tenho aqui, ó. Se eu começasse a comparar com os cubinhos, ó. Quantos cubinhos será que eu tenho aqui nessa minha barrinha? Nós temos 10 cubinhos, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em uma dezena, eu tenho 10 unidades. Em uma barrinha, eu tenho 10 cubinhos. Tudo bem? Só para você ir lembrando. Então, aqui, como eu tenho a representação de 5 dezenas, eu vou colocar 5 barrinhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, eu fiz aqui a representação de 52. Cards do Lucas, certo? Agora nós vamos fazer a representação dos 44 cards do Daniel. Então, eu vou colocar aqui 44 e vamos fazer a representação. Eu sei aqui que para representar o número 44, eu tenho quantas unidades ali? São 4 unidades, né? 4 unidades e 4 dezenas. Então, vamos lá. Colocando 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. E agora vamos colocar as 4 dezenas, que eu utilizo a barrinha para cada uma dezena. Como eu tenho 4, coloco 4 barrinhas. Olha, 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Agora eu preciso saber
quantos cards eles têm junto. Então, eu preciso juntar essas duas quantidades. Para isso, eu vou colocar o símbolo da adição aqui, igual. Para juntar essas duas quantidades aqui, ó, vamos começar juntando as unidades. Então, eu vou juntar essas 4 unidades aqui com essas 2 unidades aqui, ó. Então, junto num grupo só. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, juntando, eu consegui formar 6 unidades. Tudo bem? Agora, vamos juntar as dezenas. Então, vamos juntar essas 5 dezenas aqui com essas 4 dezenas aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas. Então, aqui eu vou colocar o número 9 porque eu representei 9 dezenas. Então, quando eu juntei essas duas quantidades, veja que eu juntei as quantidades, eu consegui formar 9 dezenas e 6 unidades. Logo, eu formei 96. Tudo bem? Se eu fizesse pelo quadro de ordens, eu posso fazer também pelo quadro de ordens. Aqui eu fiz pelo material dourado. Se eu fizesse pelo quadro de ordens, como que ficaria? Nós vamos pegar, então, a ordem das unidades e a ordem das dezenas para fazer a representação aqui para você. Ok. Agora, como ó, quadro, eu vou montar um quadro aqui, tá? Então, vai fazendo no seu caderno, me acompanhando aqui também. Quantas linhas eu preciso colocar nesse quadro? Ó, na primeira linha eu especifiquei as ordens. Na segunda linha, eu vou colocar a quantidade referente aos cards de Lucas. Na terceira linha, a quantidade referente aos cards de Daniel. E na última linha, vou colocar qual é a junção daquelas quantidades. Tudo bem? Que é o resultado. Então, vamos lá. Opa, faltou dividir aqui essas duas ordens. Muito bem. Pronto. Então, eu vou colocar 52. Eu sei que tem 2 unidades e 5 dezenas, certo? Depois, 44. Eu sei que tem 4 unidades e 4 dezenas. Lembra que eu tinha colocado aqui 4 barrinhas e 4 cubinhos, que é referente às unidades, os cubinhos. E aí, eu juntei as quantidades, eu não juntei as quantidades? O que eu obtive quando eu juntei as quantidades? Quando eu juntei 2 unidades com 4, eu encontrei 6 unidades, certo? Quando eu juntei 5 dezenas com 4 dezenas, eu encontrei 9 dezenas, ou seja, 96. Você viu como que ficou fácil? E também você pode fazer pelo algoritmo usual. Porque conforme você vai pegando o jeito, vai praticando, fazendo aqui a junção pelo material dourado ou pelo quadro de ordens, você já vai entendendo essa relação e automaticamente você vai fazendo pelo algoritmo usual, faz direto por ele, que eu vou ensinar já já. E nessa daqui, quem já sabe, já vai colocando a resposta. Na fazenda do seu João, vamos imaginar uma fazenda agora, tá bom? Sempre a gente imagina a situação se a gente não pode vivenciá-la, não estar lá na fazenda, tá? Há 21 vacas e 15 cavalos. Quantos animais há no total na fazenda lá do seu João? Então, veja que mais uma vez eu preciso juntar aquelas duas quantidades, porque ele perguntou quantos animais há no total. Significa, então, que eu preciso juntar a quantidade de 21 vacas com a quantidade de 15 cavalos. Então, por esse motivo, sabemos que é uma adição. Tudo bem? E você pode fazer a adição utilizando material dourado, como nós fizemos no primeiro exemplo. Pode fazer pelo quadro de ordens e agora eu vou ensinar pelo algoritmo usual também. Então, vamos começar representando as quantidades utilizando o material dourado. Vamos começar representando a quantidade de 21 vacas. Então, 21 vacas. O que você sabe ali referente a cada um desses algarismos? Que o 1 representa uma unidade,
e que o 2 aqui são duas dezenas. Então, para representar duas dezenas, eu vou utilizar duas barrinhas dessa daqui, que representa, cada uma representa a dezena, ó. Uma dezena mais uma dezena. Então, eu tenho duas dezenas, ok. Agora, eu preciso representar uma unidade. E para representar uma unidade, eu vou colocar um cubinho. Perfeito. Agora, eu vou fazer a representação dos 15 cavalos. Então, 15 agora, ó. Vamos colocar a representação de 15. O que você sabe? Que aqui eu tenho 5 unidades e que aqui eu tenho uma dezena. Então, significa que eu vou colocar para uma dezena seria uma barrinha e para 5 unidades são 5 cubinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Ok? Fiz a representação. Agora nós vamos juntar. E para juntar eu vou indicar essa junção pelo sinal, o símbolo de mais, né? Da adição. Igual. Então vamos juntar igual fizemos no outro exemplo. Vamos juntar as unidades, que são os cubinhos. Ó, aqui eu tenho um cubinho e aqui eu tenho 5 cubinhos. Vamos juntá-los. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 cubinhos. Muito bem. Agora, nós vamos juntar as dezenas. Então, as dezenas, aqui, ó, eu tenho 2 dezenas e aqui eu tenho uma dezena. Então, vamos lá. Opa. 1, 2, mais uma daqui, 3 dezenas. Então, eu consegui formar 3 dezenas e 6 unidades. E isso forma o número 36. Então, quer dizer que na fazenda há 36 animais, incluindo as vacas e os cavalos. Fácil demais, né? Como que eu faço agora utilizando o quadro de ordens? Você já deixa preparado aí no seu caderno, lembra? Referente à unidade, vamos colocar aqui. Referente à ordem das unidades e à ordem das dezenas. Quadro de ordens. Vamos escrever aqui para você não se esquecer. Quadro de ordens. Ok. Então, vamos colocar aqui unidade e dezena. Daí, você faz o seu quadro mesmo. Lembra que nós fizemos no outro exemplo? Primeira linha para representar a primeira quantidade, que vai ser 21. Depois a outra para representar a segunda quantidade, que vai ser de 15. E a última para colocar o valor final depois dessa junção. Muito bem. Para eu começar fazendo a representação do número 21, o que nós sabemos no número 21? Que ele tem uma unidade. Então, vamos colocar aqui, ó, uma unidade. E ele tem 2 dezenas, ó. 2 dezenas. Muito bem. Agora, para fazer a representação do 15, nós sabemos que aqui eu tenho 5 unidades e aqui eu tenho uma dezena. Lembra que nós fizemos isso também utilizando o nosso material dourado, né? Agora eu só estou passando para o quadro de ordens. E aí, por fim, nós vamos fazer essa adição. Uma unidade, lembra que era um cubinho daqui? Com 5 unidades, que tinha 5 cubinhos daqui, nós encontramos um total de 6 unidades. Então, venho aqui e coloco 6. Agora, 2 dezenas, que tinha 2 dezenas aqui, que eram 2 barrinhas, com uma barrinha daqui, forma-se 3 dezenas. Esqueci de colocar o símbolo, né, da adição. Parabéns para você que prestou atenção nisso. Então, eu cheguei aqui num total de 36. E agora, vamos fazer aqui pelo algoritmo usual, que depois que você vai pegando o jeito, você já faz direto pelo algoritmo usual. Então, nós vamos pegar aqui a quantidade de 21. Eu sei o quê? Se você quiser fazer um rascunhozinho para não esquecer, você coloca aí unidade e dezena, para não esquecer, né? 21 com a quantidade de 15. E eu vou colocar esse símbolo da adição e passar um traço aqui
para colocar o resultado. Aqui eu fiz no quadro, né? Em cada linha do quadro. Aqui eu não monto o quadro, só deixo essa representação. Então vai ficar uma unidade com 5 unidades. Nós já vimos utilizando o material dourado, que deu 6 unidades. 2 dezenas com uma dezena, nós vimos aqui e aqui que formou-se 3 dezenas. Então, eu tenho um total de 36. Então, veja que eu mostrei 3 jeitos para você praticar essa adição sem reagrupamento. Giz, mas eu não entendi o que significa esse reagrupamento. Reagrupamento é quando a junção das unidades, né, dos cubinhos que eu tenho, não passa de 9, ele chega até no máximo de 9. Porque se chegasse em 10 cubinhos, eu faria uma troca. E aí passa para outro caso, que é a adição com reagrupamento. Então, lembrando que sem reagrupamento é quando as unidades não passam de 9, quando eu junto elas e elas não passam de 9. Tudo bem? E mais uma observação para você marcar aí, que quando eu faço o algoritmo usual, eu já posso ir escrevendo o nome de cada número que eu vou colocando aqui. Aqui no algoritmo da adição, esse 21 vai receber o nome de parcela. Esse número 15 também vai receber o nome de parcela, porque cada número que eu vou colocando, que nem aqui no quadro de ordens, cada número que eu vou colocando nas linhas, vai se chamando parcela. Então, eu somo as parcelas. E quando eu obtenho o resultado final, como eu encontrei aqui, e o 36, esse resultado final que eu tenho aqui, ele se chama soma, ou também eu posso chamá-lo de total. Soma ou total. Você não viu que no enunciado aqui, ele perguntou quantos animais ele tem no total? Aqui, ó, total, 36. Então, a própria adição nos conta, né, qual é o resultado. Vamos praticar mais um exemplo, só que agora eu vou colocar a centena, hein? Vamos lá? E agora de fazenda, nós vamos para uma festa de aniversário, hein? Então, já vai prestando atenção e lendo o enunciado junto comigo. Na festa de aniversário do Bruno, a mesa de doces era composta por 2 bandejas de brigadeiro. Opa, brigadeiro docinho é bom, né, gente? A primeira bandeja tinha 223 brigadeiros e a segunda bandeja tinha 162 brigadeiros. Quantos brigadeiros havia no total? Então, quando você lê o enunciado desse, você vai imaginando a situação, você vai imaginando lá uma mesa com 2 bandejas de brigadeiro e a questão pergunta, quantos brigadeiros tem no total? Daí você, para saber o total, eu preciso juntar essas 2 quantidades. Então, mais uma vez, uma questão da ideia de juntar 2 quantidades. Eu preciso juntar a quantidade de brigadeiros que tem em uma bandeja com a quantidade de brigadeiros que tem em outra bandeja. E para a gente descobrir a ideia de juntar, a gente vai olhar para essa palavra que está aqui, ó. Quantos brigadeiros havia no total, ó. Lembra que eu acabei de falar que total é o resultado de uma adição. Então, tá contando no enunciado. Então, vamos fazer novamente a representação agora de 223 brigadeiros e depois a quantidade de 162 brigadeiros. E para isso eu vou utilizar o material dourado. Prepara o seu aí. Então, começando com a quantidade de 223. O que você sabe em relação a essa quantidade? Se você precisar, faz um esqueminha aí, ó. Coloca, ó, unidade, dezena, centena. Agora apareceu a ordem das centenas para a gente trabalhar. E quando eu estou trabalhando com a ordem das centenas no material dourado, o que eu utilizo? Você sabe? Nós vamos utilizar uma placa igual essa daqui. Isso daqui representa uma centena. E eu sei que aqui em uma centena, se eu comparar com as barrinhas, eu sei que em uma centena tem-se 10 barrinhas dessa aqui. Ou seja, 10 dezenas. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barrinhas. Consegue perceber que são 10 dezenas? E se você quiser continuar, por exemplo, a conta, você pode
relacionar a placa, que é a centena, com os cubinhos, que representam a unidade. Então, nós sabemos que nessa placa de uma centena, nós temos 100 unidades, ou seja, 100 cubinhos desse aqui, ó, se nós fôssemos contar tudinho. Mas você já percebeu, né? Então, vamos fazer essa representação. 2 centenas, ou seja, eu vou utilizar 2 placas dessa daqui, porque uma placa tem-se uma centena. Mais uma placa agora, mais uma placa, 2 centenas. Perfeito. Agora eu vou representar aqui 2 dezenas. 2 dezenas, eu vou utilizar as barrinhas para cada uma. Uma barrinha representa uma dezena, mais uma barrinha. Então, eu tenho 2 dezenas agora. E 3 unidades. Então, nós vamos utilizar os cubinhos para representar as unidades, ó. 1, 2, 3 cubinhos, que são as 3 unidades. Então, eu representei uma quantidade de 223. Tudo bem? Agora, vamos fazer a representação do número 162. Então, vamos lá. 162. Então, 162. Quer fazer o esqueminha? Unidade, dezena, centena, para você não esquecer, né? Então, vamos lá. Começando, vai, produção, já sabe o que eu vou pegar? Vamos começar pela centena. Quantas placas eu vou pegar? Uma placa, porque representa uma centena. Muito bem, para quem está prestando atenção. Uma centena. Agora aqui eu tenho 6 dezenas. Quer dizer que eu devo pegar quantas barrinhas? Muito bem. 6 barrinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrinhas. Muito bem. E agora eu tenho que fazer a representação das unidades, que é utilizando os cubinhos, que são 2 unidades, ou seja, 2 cubinhos. Então, vamos fazer a nossa junção agora, porque eu preciso saber qual é o valor total dos brigadeiros. Então, eu vou fazer a adição. E esse símbolo aqui que eu escrevi é o sinal que representa a adição, que eu estou adicionando. Isso nós vamos encontrar o quê? Então, vamos começar juntando as unidades. Eu tenho 2 unidades aqui e 3 unidades aqui. Então, se eu juntar as unidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Muito bem. 5 unidades. Agora, vamos juntar as dezenas. Então, aqui as dezenas estão aqui, ó. Tenho dezenas aqui, são 6 dezenas aqui e 2 dezenas aqui, ó. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas, mais 2 aqui, ó. 7, 8 dezenas. Então, vamos colocar 8 aqui, que são 8 dezenas. Agora, vamos juntar as centenas. Ó, eu tenho uma centena aqui e eu tenho 2 centenas aqui. Então, vamos juntar 1, 2, 3 centenas. Então, agora eu venho aqui e coloco a quantidade de 3 centenas. Então, eu consegui encontrar 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades, que vai ser o número 385. Então, veja que nós fizemos utilizando material dourado. Você está falando aí que está torto a minha representação, mas a gente arruma assim, ó. Melhorou a produção? Ficou melhor? Fala aí, produção. Tá bom, produção? Perfeito. Agora, vamos fazer pelo quadro de ordens. Então, agora nós vamos precisar de... Já tá aqui na mão, olha aqui, ó. Da ordem das unidades, opa, aqui, da ordem das dezenas e da ordem das centenas. Vamos colocar aqui, então, ó. Centenas, dezenas e unidades. Muito bem, eu faço o meu quadro de ordens agora. Já vai fazendo aí no seu caderno também. Enquanto eu faço aqui, você vai fazendo seu quadro de ordens aí também. Então, eu vou fazer uma linha para representar o 223,
Aqui na segunda linha eu represento o 162 e na terceira linha eu represento a quantidade total. Muito bem, coloco o símbolo da adição aqui para indicar que eu vou somar. Então, vamos colocar agora. 223, eu sei que são 3 unidades, 2 dezenas e 2 centenas, certo? Aqui no número 162, eu sei que são 2 unidades, 6 dezenas e 1 centena. Agora, quando eu fizer a junção, que eu vou juntar 3 unidades com 2 unidades, foi que eu fiz aqui com os cubinhos. E eu encontrei um total de 5. Então, vai ser 5 unidades. 2 dezenas com 6 dezenas, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu juntei 2 dezenas com 6 dezenas. E eu encontrei um total de 8 dezenas. E agora, 2 centenas com 1 centena, 2 centenas que estava aqui com uma que estava aqui, eu consegui formar 3 centenas. Então, eu tenho o número 385. Aqui foi o quadro de ordens. E se você quisesse já direto fazer pelo algoritmo usual, então vamos colocar o nosso esqueminha aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Então, vai ser 3 unidades, 2 dezenas e 2 centenas. Depois, 162, 2 unidades, 6 dezenas e 1 centena. Coloco o símbolo da adição e passo um traço para indicar que vai estar o total, a soma ou o total, né? Porque aqui eu tenho uma parcela, aqui eu tenho outra parcela. E juntando eu vou encontrar 5 unidades, 8 dezenas e 3 centenas. O número 385. E um outro jeito de você pensar, né? No caso, você não quer utilizar o material dourado, você já quer começar a praticar os cálculos na cabeça, olha que você pode fazer. Aqui, 3 unidades com 2, você faz assim, guarda 3 na cabeça. 3 está na cabeça, 3. Aí eu vou pôr 2, 3, 4, 5. Não preciso contar no dedo, tô fazendo aqui para representar para você só. Então, 3, 3 mais 2, 3, 4, 5. Pronto, 5. 2, guarda 2 na cabeça, pensando nas 2 barrinhas. E acrescenta 6. 2, ó, tem 6 na minha mão aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha ali, ó, 8. E 2 mais 1, guardo 2 na cabeça, 2 mais 1, acrescento 1, dá 3. E um outro detalhe aqui também, você poderia ter feito ao contrário, ter começado aqui pelo 6, tá? Não tem problema a ordem que você começa. Sempre é importante guardar o número maior, né, para não ficar contando tanto. Guarda 6 na cabeça, que são 6 barrinhas. 6 barrinhas com depois mais 2 barrinhas. 6, 7, 8. Então, você poderia ter feito por aí, que era bem mais fácil também. Mas fica a seu critério. Vai com calma. O importante é você ir entendendo o conteúdo, ir entendendo o que o enunciado está pedindo. Para você não falar, professora, eu vou fazer conta de mais ou de menos? Quem nunca já perguntou isso para a prof, né? Então, você vai entendendo, lendo o enunciado com calma e fazendo do jeito que você achar que é mais adequado para o seu aprendizado, tá bom? Depois você vai aprimorando, vai praticando bastante, vai aprimorando para você arrasar. Ó, deu o like na aula de hoje, que você conseguiu entender tudo para essa aula. Dá o like e também já aproveita para se inscrever no canal. E quando você precisar de algum conteúdo, você digita no YouTube o nome desse conteúdo e giz com giz. Aí você encontra aquela aula de matemática que eu fiz especialmente para você arrasar na sua prova e na sua atividade. E sabe quando eu vejo você? Na próxima aula. Tchau!